Boa noite, estamos ao vivo pelo canal TP Fest com mais um programa Bate-Papo Legal. E hoje, através dos espaços jurídicos, temos a entrevista com a advogada doutora Suelen Guzmão, conversando conosco sobre o tema, os direitos do BPC para idosos e espectro autista. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos pelo canal TP Fest, aqui no Estúdios TP Fest. Uma boa noite a todos vocês. A entrevista hoje é com a advogada doutora Suelen Guzmão, pelos espaçosjurídicos.com.br. E o tema é direitos do BPC para idosos e espectro autista. Então, para você que queira mandar a sua pergunta durante a live, pode mandar a sua pergunta, que nós fazemos no decorrer da entrevista, ok? Vamos aguardar a doutora Suelen Guzmão entrar aqui. Sejam todos muito bem-vindos no canal TP Fest. E o Bate-Papo Legal é um programa onde tem os espaços para você ter aí, fazer a sua entrevista, ter o seu espaço divulgado também, além de orientar na área jurídica, orientações na área jurídica, orientações na área da saúde, também pelo Viva Mais Saudável, e também entrevistas com famosos e artistas. Então, o Bate-Papo Legal é mais uma programação do canal TP Fest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje temos a entrevista com a doutora Suelen Guzmão, ao vivo conversando conosco sobre o tema direitos do BPC para idosos e também espectro autista. Estamos aguardando a doutora Suelen entrar, para quem quiser mandar perguntas sobre o tema na live ou pela caixinha. A caixinha está aberta, pode enviar sua pergunta, sua dúvida sobre BPC para idosos e espectro autista, que a doutora Suelen Guzmão vai estar conversando conosco ao vivo aqui pelo canal TP Fest, conversando aí sobre os direitos, né? Nós temos bastante pessoas aí também diagnosticada com espectro autista, e é importantíssimo aí saber os seus direitos para ter o benefício do auxílio. Então, para você que quer mandar a sua pergunta, pode mandar aqui no decorrer da live, nós fazemos para a doutora Suelen Guzmão. Então, nós estamos aguardando a entrada da advogada, doutora Suelen Guzmão, para dar início aí à entrevista de hoje, pelos espaçosjurídicos.com.br. Você também pode acompanhar as dicas através do Instagram, @espaçosjurídicos. E vamos já chamar a doutora Suelen aqui. Pergunta pode enviar na live que nós fazemos no decorrer da entrevista, ok? Vamos aguardar aqui a conexão com a doutora Suelen Guzmão. Hoje o tema é do BPC para idosos e também espectro autista. Vamos aguardar aqui. Eu já enviei o convite, doutora. É só aceitar o convite. Oi, entramos? Entramos. Uma boa noite, boa doutora. Noite. Boa noite, boa seja noite. bem-vinda. Obrigada. E, doutora, hoje o tema é direitos do BPC para idosos e espectro autista. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não a conhecem, passar a conhecê-la. Claro. Boa noite a todos. Meu nome é Suelen Guzmão, sou advogada especialista em direito previdenciário, atuo aqui no Rio de Janeiro por mais de 10 anos, especificamente na Baixada Fluminense, e também atendo em todo o Brasil. Ok, então vamos dar início às perguntas aqui da nossa entrevista, e eu já começo a perguntar quando que o idoso tem direito a requerer o BPC? Bem, o idoso, né, ele tem direito a receber o benefício de BPC-LOAS, né, ou da entrada no pedido de requerimento,
a partir do momento que ele completa os 65 anos. Completados os 65 anos e preenchendo os requisitos necessários, né, que é a renda per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo, esse idoso vai ter direito a receber esse benefício. E de que maneira pode-se provar que o idoso necessita desse benefício, que ele não tem família? Então, existe cada caso específico, né? Para comprovar que esse idoso não tem uma família para que possa mantê-lo, a gente utiliza a prova do cadastro familiar realizado no CRAS, né? Esse é o primeiro momento. Mas, através de uma avaliação social do INSS, tudo isso pode ser verificado, né? Se houver necessidade de judicializar a questão, a gente pode provar através de testemunhas, mas são casos que precisam ser analisados, né? Se for judicial, pelo juiz, né? Ou até mesmo pelo próprio advogado especializado que for atender o cliente, porque a gente precisa avaliar cada caso. Como, por exemplo, às vezes o idoso pode morar sozinho no imóvel, mas ele tem filhos, né? Mas o que vai valer para a lei, né, em específico, na hora de você fazer o requerimento junto ao INSS ou o requerimento judicial devido ao indeferimento, é aquele grupo familiar, onde o idoso se encontra naquele momento. É óbvio que em alguns casos, já aconteceu no meu escritório, de eu ter que ingressar com uma ação judicial por conta de algum indeferimento, e lá na hora, na ação judicial, o juiz requerer o nome completo, endereço e CPF dos filhos, para poder comprovar que, de fato, essas pessoas não tinham condições de manter o pai ou a mãe, né, o idoso naquele momento. Entendi. E quando o BCP ele é negado, tanto para o idoso quanto para o espectro autista, como se deve fazer a partir daí? Deve se proceder de que maneira, doutora? O primeiro passo é o recurso, né? Eu sempre oriento as pessoas a procurar um advogado especializado para que não tenham a frustração de ingressar com o pedido e receber o indeferimento. Porque o advogado ele vai conseguir analisar a questão e perseguir o melhor caminho. Mas, se a pessoa entrou por conta própria, não se desespere. Existe um recurso administrativo, né, com prazo de até 30 dias. A partir do momento que recebe um indeferimento desse benefício, você tem até 30 dias para recorrer. Se dentro desse recurso ainda assim for indeferido, corra e procure um advogado especialista em direito previdenciário para que ele possa te auxiliar da melhor forma. E quando se trata de portadores de espectro autista, quais são os direitos referentes ao BPC? Referente ao BPC, a pessoa que possui o espectro autista, ela vai ter direito a receber o benefício assistencial, né, que é o LOAS, né, no valor de um salário mínimo. Ok. E esses portadores de autismo, doutora, tanto o nível 2, que é o moderado, e o nível 3, que é o severo, eles têm como converter para um benefício definitivo ou não? Existe essa possibilidade, mas depende de cada caso. Por quê? Porque a pessoa, dependendo da situação, vai poder sim converter o BPC-LOAS em, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez. Mas é importante entender que para a gente converter em aposentadoria por invalidez é preciso ter qualidade de segurado. Para ter qualidade de segurado é preciso que essa pessoa venha verter contribuições ao INSS. E como a pessoa recebe o BPC-LOAS, né, nesse caso em específico, para ela fazer essa conversão, ela precisa contribuir como segurado facultativo, para que não haja nenhuma confusão e essa pessoa venha a perder, né, esse benefício, porque quando a gente contribui em outro código, vai constar que a pessoa possui uma renda, que a pessoa está trabalhando. Então, automaticamente, esse benefício pode ser cancelado. Então, é preciso analisar da melhor forma, porque ele pode sim ser convertido em uma aposentadoria por invalidez, mas é preciso analisar alguns aspectos. Se acontece isso com alguém que esteja nos assistindo, por favor, procure um especialista para que você não venha a realizar algum procedimento errado e venha a perder o benefício.
E em casos de crianças, a doutora disse que tem que contribuir, né, para poder ter o benefício definitivo. No Sim. caso de crianças, tem que contribuir também já quando a partir do momento que é diagnosticado, doutora? No caso do espectro autista? Então, o que acontece? Quando você contribui como segurado facultativo, não existe aquele período de carência, propriamente dito, conforme os outros benefícios. Existem benefícios que a gente precisa preencher uma carência de 12 meses, por exemplo, como se fosse uma pensão por morte, ou um benefício de auxílio-doença. A gente precisa ter essa qualidade de segurado e precisa ter pelo menos 12 meses de contribuição para poder estar com qualidade de segurado. Nesse caso em específico, se for uma criança, continua recebendo o benefício BPC, né? Porque ele só é cessado se houver mudança de renda no grupo familiar, se não houver atualização cadastral, né? Se houver qualquer situação que esse benefício venha a ser cancelado, aí sim é um pouco complicado. Mas a criança em si, ela não precisa fazer a contribuição. A criança vai recebendo o BPC, quando atingir uma determinada idade e ainda houver a necessidade de estar recebendo esse benefício, porque a gente fala do espectro autista, nesse caso a gente está falando do nível de suporte 2 e 3. As pessoas podem conseguir sim ter uma vida normal, né? E aí possa ser que essa pessoa vá trabalhar, vai estudar e tudo mais, e chega um determinado momento que ela veja que não há mais necessidade de manter esse benefício. Mas com a maioridade, se a pessoa sentir o desejo, ela pode sim inverter contribuições ao INSS e adquirir essa aposentadoria por invalidez. Que no caso, como facultativo, apenas vertendo uma única contribuição, a pessoa já possui carência para pedir esse benefício. Ok. E no caso de os portadores de autismo severo, que são os mais graves, neste caso, mesmo quando ultrapassa a renda familiar, há a possibilidade de eles conseguirem o BPC, ou esse auxílio, ou não, doutora? Sim, há possibilidade sim. Inclusive, a Lei 13.982 de 2020, artigo 20A, prevê essa possibilidade, né, é uma exceção, né, em casos da renda familiar ser superior a meio salário mínimo. Então, nesses casos em específico, pode ocorrer sim de ser concedido o BPC no caso da renda familiar ser superior a um quarto do salário mínimo. Ok. E, doutora, qual a maior dificuldade que é enfrentada tanto para o idoso quanto para os familiares dos espectros autistas hoje para adquirir o benefício? A falta de informação, né? A gente, como advogada especialista na área previdenciária, eu vejo muita desinformação. A desinformação ela faz com que as pessoas se distanciem do seu direito. E é por isso que é de extrema importância buscar, né, um advogado especializado em direito previdenciário para que a pessoa possa se informar, possa buscar o real propósito da questão. Outro impedimento é quando a pessoa ingressa com um pedido de forma autônoma, foi lá, fez o pedido do seu jeito, e aí lá na avaliação social, esse é o maior monstro do BPC, a avaliação social. Quando é feita a avaliação social e vai lá na casa da pessoa verificar, né, se a pessoa de fato não mentiu, se a pessoa de fato tem baixa renda, e aí quando a assistente social se depara com uma situação de verificar que a pessoa tem um carro na garagem. E aí lá naquele momento, se você não tiver um advogado para que possa te orientar, você acaba perdendo ali o seu benefício. Então, já aconteceu com clientes meus. E aí, na hora da avaliação social, a pessoa tem um carro na garagem ou tem uma televisão muito cara. E aí, eu ter que entrar com um pedido de justificação administrativa para poder informar o porquê que a pessoa tinha aquele carro, ou aquela TV, ou aquela geladeira, porque pode ter sido no momento anterior, que a pessoa tinha um emprego que conseguia se manter de uma forma mais equilibrada, ou pode ter ganho num sorteio, né? Foi sorteado no final do ano num carro, numa TV, e aí a pessoa tem aquele bem. Então, é importante, sim,
né, buscar o auxílio de um advogado especialista. Eu sei que parece até assim algo um pouco distante da realidade de muitas pessoas contratar um advogado. Mas o advogado previdenciário, ele visa o olhar humano da situação, sabe? Então, assim, por mais que a gente cobre honorários para isso, porque isso é normal, a gente depende disso, é o nosso trabalho, mas é importante ter essa busca por um profissional especializado para que você possa perseguir o melhor benefício e ter um resultado satisfatório nas suas demandas junto ao INSS. Com certeza, doutora. E é importantíssima a orientação do advogado, principalmente para essa área da Previdência Social, que muitos idosos também se acabam atrapalhando, sim, e muitas famílias que têm os seus filhos com deficiência acabam deixando de pedir o auxílio por não conhecer a lei, né, doutora? Exatamente. É importante demais esse acompanhamento. E a gente vai entrar já para o setor das perguntas dos internautas. Para quem quiser mandar sua pergunta, pode mandar na live. E a gente já tem pergunta aqui, doutora. Eu vou voltar aqui porque já teve pergunta lá atrás. Tem muita gente mandando boa noite. A Gisele mandou boa noite. O Franquides também mandou boa noite. Nós tivemos a Brenda também mandando boa noite, mandando palmas aí pela entrevista. Deixa eu ver quem mais mandou boa noite aqui. Gisele, tem a Gabriela também, mandou uma boa noite. A Andréia, que é psicóloga, mandou boa noite. E a gente tem a pergunta da Michele, que ela diz, boa noite, doutora, qual seria mais ou menos o valor do BPC para um idoso? Ah, sim. É sempre fixado no valor do salário mínimo. Cada vez que a gente vira o ano, a gente tem um reajuste do salário mínimo. O BPC sempre vai acompanhar o valor do salário mínimo. Hoje, o BPC está no valor de 1.412. Ok. Deixa eu ver, nós temos outra pergunta aqui, da Aline. Boa noite. O filho que é beneficiário do BPC, os pais podem trabalhar? Boa noite, Aline. Então, os pais até podem trabalhar, mas a renda não pode ultrapassar o requisito que a lei permite, né? Existe até uma inovação que diz que até um salário mínimo, a pessoa pode ter uma renda de até um salário mínimo para conseguir receber o LOAS no grupo familiar. Mas, às vezes, no INSS, não passa, bloqueia o benefício. E aí você precisa procurar um advogado para poder ingressar com um recurso ou uma ação judicial para poder resolver a questão. Ok, doutora. E a Andréia está falando que a doutora é maravilhosa, que ela ama a doutora. O Cândido também está mandando boa noite. A Verônica está falando muito bem explicado. A gente tem o Cristóvão mandando boa noite também. Bom, eu vou entrar agora para as perguntas que foram enviadas pelas redes sociais e também pelo site. E eu começo com a pergunta do Lucas, que é de Pernambuco. Ele enviou, quando o processo de um BPC é necessário entrar na justiça? E se caso for negado, por algum motivo, pode-se recorrer? Ah, sim. Primeiro, boa noite a todos. Obrigada pelo carinho, né, de todos, né, tá aqui com a gente participando. Então, Lucas, quando que o BPC a gente judicializa, né? A gente entra com o processo. Quando a gente já ultrapassa todas as possibilidades de forma administrativa, né? A gente dá entrada no pedido do benefício, aí ele sendo negado, a gente entra com recurso administrativo, existe a possibilidade da gente, advogado, apresentar uma justificação administrativa, e nada disso sendo possível, aí sim, a gente recorre à justiça, e geralmente é a nossa última tacada, é a nossa última possibilidade, mas também não isso não quer dizer que a pessoa não vá ter mais direito porque ingressou judicialmente ou que não foi positiva a sentença. A gente trabalha muito com a questão, dependendo se for um caso de deficiência, né, com o laudo médico. Né? O que esse laudo médico diz?
Essa deficiência, naquele momento, não causou, o perito judicial ou o perito do INSS não identificou que há uma limitação superior a 2 anos, mas, de acordo com o passar do tempo, aquela deficiência pode causar outras situações, pode causar outros impedimentos a essa pessoa. E aí a gente pode usar um outro laudo médico e percorrer até conseguir esse BPC. Então, assim, a possibilidade de ingressar na justiça é quando já acessa todas as possibilidades de forma administrativa. Teve outra pergunta que eu não me recordo? E ele perguntou se, caso negado, é possível recorrer. Sim, é possível recorrer. Judicialmente, a gente tem até o STF para recorrer. Então, não precisa se desesperar que dá para recorrer, dá para lutar. A gente batalha até o fim. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta da Daniele, que é de Curitiba. Ela enviou o seguinte: meu irmão tem 42 anos, é portador de espectro autista nível 1 e tem 4 filhos, 2 sendo nível autista nível 2. Recebem Bolsa Família, eles teriam direito ao BPC? Sim, com certeza. É Daniele, né? Boa noite, Daniele. Obrigada pela pergunta. Então, seu irmão tem direito ao BPC, os seus sobrinhos também têm direito ao BPC, e inclusive existe uma inovação. Quem recebe o Bolsa Família lá, cadastrado no Cadastro Único, lá no CRAS, ainda tem uma possibilidade melhor. Por quê? Porque se já preenche o requisito para o Bolsa Família. Então, se já preenche o requisito para o Bolsa Família, é um ponto positivo para você ingressar com o pedido no INSS desse BPC. E hoje, a gente tem essa inovação de poder receber o BPC e o Bolsa Família juntos. Não existe mais... Antigamente, a gente só podia receber o BPC, não podia receber nenhum outro tipo de benefício. Você não pode receber benefício previdenciário, tipo acumular o BPC com uma aposentadoria ao mesmo tempo. Mas você pode receber o Bolsa Família e o BPC ao mesmo tempo, porque eles não integram a renda familiar. Ok. E a gente tem a pergunta na live aqui da Ana Paula. A Ana Paula pergunta se é possível uma idosa receber o benefício por idade, mesmo tendo um benefício de seu irmão em seu nome. No caso, o irmão da idosa é interditado. Tá. Ele recebe o BPC. Acho que eu entendi foi isso. Acho que o irmão recebe um BPC e a idosa teria direito à aposentadoria por idade. Isso. Ela pode receber, sim, aposentadoria por idade, mas se morarem na mesma casa, precisa ser limitada a um salário mínimo, tá? Porque se for filho dela, provavelmente ele é dependente dela. Aí vai ter uma confusão de benefícios. Mas se for até um salário mínimo, pode acumular. Se não for de um salário mínimo, for acima do salário mínimo, não. Se ela for receber um benefício por idade acima do salário mínimo, provavelmente vai cortar o benefício dele se eles morarem na mesma casa, pertencer ao mesmo grupo familiar. Se não pertencer ao mesmo grupo familiar, ele vai receber o BPC Loas, a aposentadoria dela por idade, mesmo ela sendo a curadora dele. Tá bom? Ok. E a gente tem aqui o Vinícius mandando boa noite. E o Vinícius fala que o Arthur está mandando um beijo para a mãe. Sim, meu esposo e meu filho. Muito obrigada por me acompanharem nessa jornada. E o Gonçalves aqui está falando muito bem, muito boa live, muito interessante. A Dayara está falando aqui, eu trabalho de carteira assinada e recebo Bolsa Família. Ela consegue fazer um pedido do BPC? Uma pergunta da Tainá. Se ela trabalha de carteira assinada e recebe Bolsa Família, provavelmente ela está dentro do requisito da renda per capita. Porque você pode trabalhar de carteira assinada e receber Bolsa Família, né? Porque tem que ser dentro daquele requisito de um salário mínimo. Agora, para receber o BPC Lojo, você precisa se enquadrar como deficiente ou ser idoso, né? A partir de 65 anos. Então, o que precisa ser analisado aí é em qual desses dois ela se enquadraria para poder fazer o pedido do BPC. Mas precisa avaliar cada caso, né? A gente, assim, falando aqui na live, a gente vê uma situação
situação superficial, mas podem existir diversos questionamentos. Então, a gente precisa analisar a documentação, precisa analisar tudo bonitinho para a gente poder conseguir alcançar esse benefício que a pessoa almeja. Com certeza. E a Verônica está falando muito boa a entrevista, a Fátima está mandando uma boa noite para a sobrinha linda, e também a Tainá disse que é para o filho dela. Seria para o filho dela. Para o seu filho. Sim, Tainá. Então, se você tem que analisar se o valor que você recebe de carteira assinada, se está dentro dessa renda per capita exigida pelo BPC Loas. Se estiver dentro dessa renda per capita, ele pode sim receber o BPC, tá bom? Ok, e a gente vai então para a próxima pergunta das redes sociais, que é da Bruna, do Rio de Janeiro. Ela pergunta: a minha renda familiar é 2 salários mínimos, eu e meu marido, e temos um filho só que é autista. Nós teríamos direito ao BPC? Então, nesse caso em específico, se a gente for analisar de uma forma grosseira, o filho não teria direito. Por quê? Porque são 2 salários mínimos. Mas, o que acontece? Precisa verificar esse laudo médico. Qual o nível de suporte dessa criança? Precisa analisar esse laudo médico. Se o nível de suporte for superior, a gente pode verificar a possibilidade que enquadra naquele artigo 20A, né? Para verificar se, de fato, a pessoa vai atingir a renda excedente que a lei concede. Ok. E a gente tem a pergunta na live da Edileuza. Edileuza, ela disse: se a pessoa tem carteira assinada com mais de um salário, consegue? Acho que é parecida a pergunta, né, doutora? É parecida a pergunta. Do mesmo jeito, precisa analisar a documentação, precisa verificar como é que está a questão do lado do grupo familiar, quantas pessoas estão no grupo familiar, porque quando a gente fala de renda per capita, assim, para as pessoas que não entendem muito de lei, né, para as pessoas leigas, o que é essa renda per capita? A gente precisa pegar o somatório da renda familiar e dividir pela quantidade de pessoas que moram naquela residência. Então, quando a gente faz essa divisão, a renda per capita ela precisa ser de 353 por pessoa. Se a gente tiver uma renda de 353 por pessoa, beleza, eu tenho direito ao BPC. Mas se eu não conseguir, se dentro desse cálculo for superior, aí eu já tenho que analisar o laudo médico. Como é que está essa questão? Isso se for uma pessoa com deficiência, tá? Mas se for para o idoso, não. O idoso é fixo. A renda familiar precisa ser de 1/4 do salário mínimo e a única inovação que existe é, se houver algum benefício dentro daquele grupo familiar de até um salário mínimo, ainda assim vai poder ser concedido esse BPC. Ok. E a gente tem a pergunta da Isabelle, que é de São Paulo. Ela diz: doutora, me informaram que para receber o auxílio, o que vale mesmo é a renda familiar. Essa é o que mais pesa. Eu gostaria de saber se essa informação está correta. Sim, está correto. Na verdade, esses são os primeiros requisitos, né? Quando a gente faz lá o cadastro lá no CRAS da cidade, que a gente vai cadastrar o nosso grupo familiar, a gente cadastra a nossa renda. E isso é de extrema importância. Precisa ter o cuidado na hora de cadastrar a renda. Porque às vezes a pessoa chega lá no CRAS e fala para a atendente: eu não tenho renda nenhuma. E aí, quando ela diz que não tem renda nenhuma, o atendente do CRAS, ele vai preencher um questionário, e aí ele vai preencher um questionário por conta própria. E quando ele preenche esse questionário por conta própria, possa ser que ultrapasse o requisito para o BPC Loas. Então, é importante você já chegando informando: olha, eu tenho uma renda, eu faço um bico, eu recebo R$300 lá no bico que eu faço, mas não é sempre, não é com frequência. Então, precisa ter todo esse cuidado na hora de cadastrar sua renda familiar. E também na hora de cadastrar o grupo familiar, porque é isso que vai pesar na hora do pedido do benefício. E, doutora, quem tem uma conta poupança, no caso que vai guardando ao longo da vida, isso pode influenciar também? Não existe uma influência, porque isso pode ser desfeito, né? Na verdade, a gente, geralmente, judicialmente. Administrativamente, não existe esse pente fino para verificar se a pessoa tem algum valor em conta. Isso administrativamente não acontece.
mas acontece de forma judicial, né? Então, se no caso, o cidadão que deu entrada ou que foi diretamente para a justiça para poder requerer o benefício e lá foi verificado que existe algum valor em conta, o advogado, por isso que eu falo sempre do advogado, ele vai explicar o porquê que a pessoa tem aquele valor em conta, tá? Mas isso é raro do juiz ou do INSS verificar esse tipo de questão. Não influi muito, não. Ok. Tá certo, doutora. E a gente vai para a pergunta da Letícia, que é de Minas Gerais. Ela diz, doutora, minha filha tem 2 anos, foi diagnosticada com apenas 5% da visão. Ela teria o direito ao auxílio? Então, 5% da visão, ela ainda consegue ter uma vida normal, né? Então, o que a gente precisa verificar? O que esse médico te disse? Qual o laudo que ele te forneceu? Lá no seu laudo médico, é preciso ter informando que essa criança vai ter uma limitação por mais de 2 anos. Vamos supor que ele vai relatar nesse laudo médico que não existe cura, que é um processo degenerativo. Então, precisa ter uma limitação progressiva. Se o médico disser, não, ela tem 5% da visão, mas ela vai conseguir ter uma vida normal, provavelmente ela não vai conseguir esse BPC. Ok. E a gente tem a pergunta do Luiz Aparecido, que é de Goiás. Ele diz, gostaria de saber como conseguir um benefício definitivo para o meu filho, que é autista de nível 2, pois sou aposentado, tenho 68 anos e estou com problemas sérios de saúde e gostaria de deixar tudo resolvido caso eu venha a faltar. O que ele poderia fazer? Tá. O filho dele é dependente dele, né? Então, se há uma dependência econômica, provavelmente não. Consequentemente, essa criança recebe o benefício dele, caso ele venha a faltar, essa criança vai ter direito ao benefício de pensão por morte. Então, assim, ele não precisa ficar preocupado que o filho recebe essa pensão. Ok. A gente tem uma pergunta aqui deixa eu ver quem é. Acho que é Lani Soares. Ela fala da minha filha só tem um rim. Acho que é isso. A minha filha só tem um rim. Ela teria direito? Sim. No caso das questões, né, nefrológicas... E se seria até 21 anos? Ela pergunta se ela teria direito e se seria só até os 21 anos. Não. O BPC, ele não tem idade, né? Quando a gente fala do deficiente, a lei ela não traz especificamente quais os tipos de deficiência que daria direito ao BPC. Ela acaba se tornando omissa. Então, por conta disso, quando a gente tem um laudo médico que diz que essa pessoa vai ter uma limitação superior a 2 anos, que não vai ter uma vida com necessidade de ter um acompanhamento, né, de ter acompanhamento prolongado com médico, medicamento, uma atenção especial, essa pessoa passa a ter sim o direito. Não necessariamente até os 21 anos, porque o BPC ele não tem idade. Enquanto persistir aquela limitação, a pessoa continua recebendo. Ela só deixa de receber esse benefício se houver mudança na renda, se a pessoa deixar de fazer a atualização cadastral, né, ou a prova de vida, ou a atualização cadastral no CRAS, né, ou por outra questão que seja definitiva para cancelar esse benefício. Ok. E a gente tem a pergunta da Edileuza, ela fez outra pergunta. Se uma pessoa trabalha em um local insalubre e com equipamentos perigosos e não recebe por isso, por ser salubre, o que deve fazer? Sim. Está falando da parte trabalhista da questão, né? Saiu um pouquinho fora do tema da live. Saiu um pouquinho, mas eu ajudo. Olha só. Se a pessoa está trabalhando e ainda não recebe os benefícios de insalubridade, ela tem 2 opções. Ou ela pode fazer uma reclamação trabalhista indireta, né? Diretamente na Justiça do Trabalho, procurar um profissional especializado na área trabalhista, reclamar no Ministério do Trabalho, né?
ou quando houver o término desse contrato de trabalho, ela ingressar com uma ação trabalhista reclamando por essa verba que não foi efetuado o pagamento. Ok. E a gente vai para a pergunta do Daniel, ele tem 69 anos, e ele pergunta para a doutora, porque ele realizou uma perícia assistente e disseram que ia fazer uma visita em sua casa e até hoje ninguém apareceu e já tem mais de 2 meses que ele está aguardando. E ele gostaria de saber o que ele precisa fazer ou se é normal demorar desse jeito. Não, não é normal demorar desse jeito. Ele precisa entrar no aplicativo Meu INSS com login e senha dele. E lá na parte existe uma parte específica que você cria lá você clica lá nos pedidos que você fez ao INSS e lá você pode fazer o pedido da avaliação social. Se você não conseguir pelo aplicativo Meu INSS, você vai ligar para 135. Lá no 135 eles vão te dar as informações e vão conseguir agendar essa avaliação social na sua casa. Ok, doutora. E a Verônica mandou uma pergunta. Ela diz, ela está na live com a gente, ela diz, minha filha é curatelada, minha dependente, ela teria direito ao BPC, pois ela tem 34 anos, diagnosticada de transtornos mentais. Sim. Vai depender da renda familiar, né? Ela sendo curatelada, vai depender da renda per capita. Se a renda per capita atingir 1/4 do salário mínimo, ela vai ter direito, tá bom? Vai depender estritamente do grupo familiar e da renda familiar. Ok. E a gente tem aqui a Alane Soares, ela falou que ela estava falando em nome de um homem que perguntou para se o filho teria direito, a pergunta que ela fez anteriormente para a doutora. Mas qualquer coisa é só entrar em contato com a doutora através das redes sociais da doutora. Doutora, qual a sua rede social para o pessoal já anotar, o pessoal que está na live com a gente, anotar as suas redes sociais, caso precisar falar com a doutora? É Guzmão Advocacia. Guzmão _ Advocacia. Aquele tracinho assim mais para baixo, Guzmão _ Advocacia. Pode me chamar lá, okay, que a gente conversa. Então, o pessoal que está na live pode anotar o Instagram da doutora. Maiores informações vocês podem fazer direto para a doutora, ok? A Alane pergunta se pode receber até 21 anos ou a mais. Se for o BPC, não tem idade, né, doutora? Não tem idade. Enquanto perdurar a limitação, porque a gente não fala no BPC de incapacidade, sabe? A gente fala de limitação. Porque essa limitação ela pode ser de superior a 2 anos, mas a pessoa pode recuperar essa limitação. E a gente não fala de incapacidade. Então, por isso que no BPC deficiente não existe uma idade propriamente dita. Ele pode receber ao longo da vida ou pedir a cessação do benefício porque sua condição de vida mudou, porque conseguiu se aposentar ou algo do tipo. Existem pessoas que já têm o tempo para se aposentar, mas não têm a idade. E aí tem algum tipo de deficiência, recebe o BPC Loas e quando se aproxima da idade de se aposentar, faz o pedido de suspensão do benefício e se aposenta por idade. Então, assim, cada caso é um caso diferente. Ok, doutora. A gente tem a pergunta do Otávio Santoro, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ele pergunta, estou tentando o BCP Loas para o meu filho que é deficiente auditivo e foi diagnosticado com dislexia, mas foi negado. Eu devo procurar já de imediato um advogado e entrar com uma ação judicial? Então, eu aconselho qual é o nome dele? É o Otávio Santoro. Otávio. Seu Otávio, eu aconselho o senhor realmente a procurar um advogado para que ele possa analisar qual o motivo desse indeferimento e então ele verificar a melhor forma para poder ou recorrer ao INSS ou judicializar a questão. A melhor forma é procurar um advogado especializado em direito previdenciário. Ok, a Fabi, que está com a gente, está falando que a doutora é maravilhosa. O pessoal está
agradecendo aí, dizendo que a explicação está sendo muito boa. Luciane também falando que é um show. Então, o pessoal aí está gostando bastante. O pessoal mandando bastante palmas, viu, doutora? E elogiando Muito bastante obrigada. a Muito obrigada live. E a pelo gente carinho. tem a pergunta do Anderson. O Anderson mandou pela caixinha, ele gostaria de saber se o BPC de idoso precisa marcar perícia depois que dá a entrada ou é eles mesmo que marcam? Depende. Se você fizer o pedido diretamente no INSS, você pode ligar e agendar, porque é mais rápido. Mas geralmente, ultimamente, quando você faz o pedido diretamente no sistema do INSS, ele já vai te dando uma data, né? Foi mudando ao longo do tempo esse sistema. Então, em algumas cidades, em alguns estados, o INSS automaticamente já vai te dando uma data para realizar a perícia médica ou a avaliação social. No caso do idoso, geralmente não tem perícia médica, né? Só tem a avaliação social, porque é por conta mesmo da idade, não é por conta de uma deficiência. Ok, e a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é do Francisco, do Rio de Janeiro. Ele diz que ele estava recebendo o BPC, recebeu por 4 anos e depois foi suspenso. Ele deu entrada novamente porque ele é de baixa renda e mora, inclusive, em um quartinho cedido de favor. Mas foi negado e ele vive de bico. Ele gostaria de saber como ele deve proceder, porque toda vez que ele entra está dando negado. Sim, ele precisa avaliar o porquê dessa negativa. Mais uma vez, eu vou dizer que ele precisa procurar um advogado especializado. Essa semana, um cliente me procurou com essa mesma questão. Ingressava com o pedido do BPC, né? E o BPC era negado. Então, quando eu fui verificar, era por conta do cadastro no CRAS. Então, precisa verificar se o cadastro está atualizado, qual a renda que foi cadastrada lá no CRAS, qual o grupo familiar que está cadastrado no CRAS, porque essas questões em si causam o indeferimento, sim, do BPC Loas. Ok, doutora, e a gente está quase chegando no final da entrevista. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta na live. O pessoal está mandando bastante parabéns, viu, doutora? Bastante palmas aqui nós temos na live. Deixa eu ver aqui, a Verônica mandou coraçãozinho. O Franquides bateu palmas aqui novamente. Nós temos o pessoal falando que é a melhor advogada, aí com uma ótima orientação. E a gente tem aqui também, acho que é o Pimentel Turismo, dando parabéns para a Nora. É minha sogra. Muito obrigada, sogra. E a Ana Paula falando que a doutora é maravilhosa. E, doutora, eu gostaria novamente que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato com a doutora, orientação, esclarecimento, enfim. Como pode estar fazendo, doutora? Vocês podem acessar o meu Instagram, né? Guzmão_advocacia. Lá tem um link. Se você precisar clicar nesse link lá na bio, vai direto para o meu telefone celular. E aí pode agendar um atendimento. Eu atendo de forma online, presencial. Né? Quem precisar de qualquer orientação, estou à disposição. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Obrigada pelo carinho de todos os participantes. Espero ter sanado as dúvidas de todos, né? Com as respostas, que tenham gostado bastante. E contem comigo para o que precisar. Pode me chamar lá no Instagram, que eu vou responder com todo carinho. Muito obrigada. Faltou a gente acrescentar algo que a doutora gostaria de acrescentar para finalizar sobre o tema? Não, tá tudo certo. A gente conseguiu assim esgotar bastante todas as formas, né, para que todos pudessem obter o maior conhecimento possível. Ok, doutora, e o pessoal está mandando aí parabéns, tem várias pessoas mandando parabéns. A Alane disse que conhece a doutora, parabéns, maravilhosa. A Andréia Fonseca está dizendo que super indica a doutora, que é maravilhosa. O Trix está mandando parabéns. A gente tem aqui bastante gente mandando parabéns para a doutora. E a Verônica está falando que agradece, que vai procurar a doutora
aqui vai procurá-la pela rede social ou pelos contatos aí. Então, nós temos muitas pessoas aí mandando os parabéns. Deixa eu ver. A Gleice disse que a doutora tem que virar professora. E, doutora, foi uma ótima entrevista, realmente. Uma entrevista maravilhosa que nós tivemos. Realmente, a doutora está de parabéns, conseguiu sanar aí as dúvidas do pessoal que mandou. E eu gostaria até de fazer uma nova entrevista com outras áreas, porque tem muitas dúvidas na área previdenciária e as pessoas precisam realmente ter a informação. Então, quem sabe, quando for possível, a gente marca uma nova entrevista para a doutora sanar as dúvidas aí do pessoal. Com certeza, conta comigo. Muito obrigada, viu? Ok? E eu agradeço a sua disponibilidade de estar fazendo a live com a gente e de participar dos espaçosjurídicos.com.br, doutora. E para quem quiser também acompanhar as dicas dos espaçosjurídicos.com.br da doutora Sueli, só acompanhar lá no Instagram do @estudiostpfest e também dos espaços jurídicos, ok, pessoal? Eu agradeço imensamente o carinho e a disponibilidade, doutora. Muito obrigada pela participação, obrigada a todos. Beijo grande. E eu agradeço a todos os internautas que participaram, tanto pelo site quanto pelas redes sociais, enviando as suas perguntas, e o pessoal também acompanhando a live, o pessoal que mandou as suas perguntas também. Obrigada pela participação. A gente está estourado no tempo, mas o programa Bate-Papo Legal volta numa nova oportunidade com a doutora Sueli Guzmão aqui tirando as dúvidas de vocês, ok, pessoal? E a gente encerra por aqui. Uma boa noite, doutora. Boa noite, muito obrigada. Beijo grande. Tchau, tchau. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até o nosso próximo programa.